E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vai ser um vídeo para abordar algumas notícias sobre o Cruzeiro e também para fazer alguns questionamentos sobre o papel social que um clube de futebol deve assumir nesse momento. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Começo com o fato que eu considero mais relevante das últimas horas, que foi a respeito do sócio torcedor do Cruzeiro. Segundo números divulgados aí pelo atual gestor de futebol Zezé Perrella, o Cruzeiro tem hoje pouco mais de 6 mil sócios torcedores ativos no programa do clube, sendo que no início do ano os números divulgados é que a gente tinha aproximadamente 50 mil sócios torcedores. Isso significa que aproximadamente 80% dos adeptos do clube desistiram do programa de sócio durante esse ano, né? E não precisa ser nenhum gênio para saber quais foram os principais motivos. O primeiro deles foi a migração do programa de sócio, né, para um novo formato que desagradou a maioria, que teve muita gente perdendo os pontos que tinha conquistado há muitos anos. Enfim, foi uma série de medidas impopulares nessa migração para um novo formato de sócio que definitivamente fracassou. E claro que a gente não pode deixar de citar os escândalos na parte política do clube, né, suspeitas inúmeras de corrupção e irregularidades de todo tipo, e claro, né, que culminaram também nos problemas dentro de campo com um dos piores times do Cruzeiro da história. Aí me vem o senhor Zezé Perrella tentando jogar essa pica na torcida e falando que só o torcedor do Cruzeiro pode tirar o clube dessa situação, que é impossível incentivar o torcedor a ser sócio praticando ingressos populares, né, que foi uma das poucas medidas acertadas dessa administração inclusive. E aí eu gostaria de perguntar para o Zezé Perrella, cadê a faxina que prometeram fazer no Cruzeiro? Por quê? O advogado envolvido em escândalos segue trabalhando no clube, os conselheiros que recebiam super salários não foram demitidos do clube, o próprio Zezé Perrella é uma figura com um passado extremamente controverso, voltou para o clube, estava aí de almocinho com o Serginho e com o presidente Wagner recentemente, sem falar no fato de que o Zezé Perrella assumiu o poder do clube, virou o presidente em exercício, fazendo um grande acordo com o presidente que estava para ser afastado e provavelmente ia tomar impeachment. Então, meu amigo, cadê a mudança no Cruzeiro? O Cruzeiro continua sendo um clube fechado, dentro do mesmo grupinho em que você, Zezé Perrella, é o que manda e já era quem mandava como presidente do conselho, só que aparentemente a coisa fugiu um pouquinho da sua mão e foi parar em mão de gente ainda pior, que foi o caso do Itair Machado. E eu acho que o torcedor que cancelou o sócio durante esse ano tá muito longe de estar errado, cara, tá? Sinceramente, por quê? Você fazer um esforço para botar um dinheiro no clube, para tentar ajudar a instituição que você ama, e você vê a sua grana sendo torrada, sem ter nada em troca, sem ter time forte, sem ter diretoria minimamente decente ou mostrando honestidade, quer dizer, é como se você estivesse pegando o seu dinheiro e jogando no lixo todo mês. E quando o Zezé fala em mudar a política de ingressos do clube, beleza, pode até mudar a política de ingresso, pode acabar com o ingresso popular também, já que o clube está nessa pindaíba, não vai poder vender ingresso a R$10, tudo bem, mas não é só a política de ingresso que tem que mudar a política do clube inteira, a começar da presença do atual presidente, que não deveria mais estar no cargo, do próprio Zezé Perrella, que não tem a menor condição de voltar a ser o homem forte do futebol com o passado nebuloso que tem. E se a diretoria quer que a torcida do Cruzeiro volte a acreditar e a apoiar o clube, inclusive do ponto de vista financeiro, ela vai ter que recuperar a sua credibilidade junto a essa torcida. E como começar essa reestruturação? Primeiramente, limpando o departamento de futebol todo. Comissão técnica, jogadores experientes que não entregaram, diretoria, conselheiros. Gente, tem que ser feita uma faxina no Cruzeiro de uma forma que nunca foi feita. É uma coisa assim de cortar na carne para sobrar quase que só o osso. Como que os caras vão virar para o torcedor do Cruzeiro, vão mandar uma mensagem e falar assim, cara, você tem que acreditar na renovação do clube, porque agora o homem forte do futebol é o Zezé Perrella. Renovação? Um cara que foi eleito presidente a primeira vez há 25 anos atrás? Eu não falo em nome da torcida do Cruzeiro, nunca pretendi isso e nem quero, eu falo apenas em meu nome. Eu, Emerson, com Zezé Perrella, Abel Braga, Thiago Neves, essa galera aí, qual que é a chance de eu fazer sócio torcedor de novo? Zero, nenhuma. Agora, se o Cruzeiro se livra dessa galera em todas as instâncias, não é só sair 2 ou 3 jogadores aí, que a gente sabe muito bem quem é que tem que sair, não é só saindo eles que a gente vai recuperar. Tem que mudar a ideia do Cruzeiro enquanto clube, tem que mudar o futebol que você quer propor, tem que mudar os jogadores que você quer ter, tem que mudar os diretores que você quer. Se mudar tudo isso, o Cruzeiro pode cair para a Série B do ano que vem, que eu volto a ser sócio, pago o ingresso e vou em todo jogo do Cruzeiro na Série B, Campeonato Mineiro, não tenho o menor problema com isso.
Porque para mim, muito pior do que um rebaixamento é ver o nosso clube na lama como está hoje. Quem tem que dar esse primeiro passo para a reestruturação do Cruzeiro é a diretoria, não é a torcida. A torcida tá aí esperando alguma coisa de bom. A torcida tá lá indo no jogo. Ah, mas era pouco mais de 20 mil pessoas na segunda-feira contra o Avaí. Mas tinham lá mais de 20 mil pessoas no jogo numa segunda noite chuvosa, com tudo dando errado. Aí o time entra em campo e ainda faz aquele papelão que a gente viu. Mas a torcida tava lá. Jogo contra o CSA, a gente tá todo fudido aí. Se porventura o Cruzeiro conseguir um empatezinho contra o Santos lá e tiver chance de não estar na zona, contra o CSA vai ter mais de 20 mil torcedores lá com certeza de novo. Sabe por quê? Porque a torcida do Cruzeiro, ela não abandonou o clube, ela abandonou essa diretoria, ela abandonou esse elenco de vagabundo, ela abandonou essa comissão técnica que não tem a menor noção do que está fazendo. E aí, meu amigo, você vai me desculpar, mas ninguém tem o direito de criticar a torcida do Cruzeiro por não dar apoio a essa galera que está aí mandando no clube. O Cruzeiro, ele é maior do que todos nós, e a gente vai morrer e ele vai continuar existindo. Pelo menos eu espero, né? Porque tem gente muito imbuída em acabar com ele. Agora, com essa galera que tá aí, vai ser muito difícil o clube se reestruturar. E aí a gente pode até citar aquelas pautas que parecem ter ficado meio esquecidas, né? Uma delas a questão do estatuto do clube. Se eles querem que a torcida abra o coração pro Cruzeiro, o Cruzeiro tem que se abrir para voltar a ser da torcida. Tá na hora da diretoria devolver o Cruzeiro pra torcida e não para esse grupinho que toma conta do clube há tantos anos. Outra coisa que o Zezé Perrella foi sobre o contrato do Cruzeiro com a Adidas, né? Ele revelou, inclusive, que a camisa que o Cruzeiro vai lançar com o novo fornecedor de material esportivo já está pronta, vai ser lançada no início do ano que vem, provavelmente ainda em janeiro. Tem um detalhe novo sobre o contrato que não tinha sido citado até então, que o Cruzeiro recebeu luvas de 2,5 milhões de reais para assinar com a Adidas, e aí vai receber um percentual por produto vendido, né? Parece que 12% de cada camisa. O valor é baixo, obviamente, mas todo contrato com fornecedor de material esportivo no futebol brasileiro, ele é realmente baixo, é muito pouco dinheiro que envolve esse mercado, como o próprio Zezé disse, né? Os patrocínios que envolvem mais grana são patrocínio master e a verba de TV. Mas eu acho que essa união das marcas Cruzeiro e Adidas, ela pode funcionar bem se a galera trabalhar direito. E quando eu digo a galera trabalhar direito, é a Adidas fazer uma camisa bonita, porque a gente sabe como que a torcida do Cruzeiro é. Muita gente pedia há anos que a Adidas viesse pro Cruzeiro, né? Depois de tantos anos, agora aconteceu. Se tiver camisa da hora, a galera vai comprar muito, porque a torcida do Cruzeiro, ela consome muito. São quase 9 milhões de torcedores. É claro que tem um percentual de uma renda um pouco mais baixa, mas tem muita gente no Cruzeiro com alto potencial de investimento. E mesmo que você não tenha um grande lucro com a venda de camisas, você tem uma exposição mais interessante. A Adidas é uma marca muito grande globalmente e existe a hipótese, eu espero que isso tenha sido amarrado, para que exista, por exemplo, venda de camisa do Cruzeiro em outros países. Coisa que praticamente todo mundo que já saiu do país e fala, você só acha camisa de time sul-americano na Europa se for de River e Boca. De time brasileiro você não encontra. Mas isso é uma outra discussão, acho que podemos deixar para um outro momento. Acho que o fato mais importante é que se o Cruzeiro quer recuperar a confiança da torcida e receber alguma rentabilidade com esse acordo com a Adidas, ele vai ter que começar a trabalhar direito e a recuperar a sua credibilidade no mercado. E isso, obviamente, vale também para a questão do sócio-torcedor. Se o trabalho estiver sendo bem conduzido, a galera vai se associar e a gente não vai apenas recuperar os 50 mil, a gente pode chegar a um número muito maior de sócios. A questão é que se você está no buraco e quer sair dele, você tem que parar de cavar e começar a escalar. E o Cruzeiro até agora só está cavando. Outro fato que tem tomado repercussão nas últimas horas do Cruzeiro é que 7 membros da torcida Pavilhão Independente supostamente invadiram uma casa de eventos na Pampulha na noite dessa terça-feira, onde alguns jogadores do Cruzeiro estavam por lá comemorando o aniversário da esposa de um deles, no caso foi do zagueiro Dedé. Pelos relatos desse pessoal da organizada, estavam lá na casa de show, além do Dedé, o Sassá, o David, o Robinho, o Ederson e o Ezequiel. Aí eles citam lá que o Dedé estava especialmente agressivo com os torcedores, que teria agredido alguns deles com empurrões, que estava lá pulando de cima do palco e dando sarrada no ar. Eu achei o relato em si até um pouco engraçado, eu não sei se é verdade, se é mentira, se é meio ficcional ou não. Fato é, se os caras estavam enchendo a cara, é uma coisa. Se os caras estavam comemorando um aniversário de certa forma sem excessos, aí eu já não acho que tenha algo de absurdo nisso. Por mais que seja no mínimo infeliz, né, você fazer qualquer tipo de manifestação positiva no momento que o Cruzeiro está à beira da zona de rebaixamento. É burrice, eu acho que o jogador de futebol, quando se torna profissional, ele tem que estar ciente que é necessário abrir mão desse tipo de comemoração em momentos de dificuldade para o clube. Por quê?
Quando a coisa tá caminhando bem, ninguém ia encrespar com isso. Ano passado o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, né, em 2017 também. Os caras ficavam semanas enchendo a cara, entravam nos jogos de ressaca, ninguém tava nem aí. Mas quando o time tá numa situação difícil como é a atual, não é inteligente os camaradas irem para uma casa de evento, especialmente num local de fácil acesso, como a Pampulha, né? E para comemorar alguma coisa. Não há o que se comemorar. Acho que a torcida não tem o direito de invadir festa, como foi o relato que eu vi, né? Que os torcedores invadiram. Eles não têm esse direito, mas os jogadores também deveriam ser um pouquinho mais inteligentes e evitar esse tipo de manifestação até que o Cruzeiro consiga se salvar na Série A, e é o que a gente espera, né? Que a gente consiga se manter na primeira divisão. Falando um pouquinho de campo e bola, eu quero ressaltar aí alguns números interessantes do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Um interessante e bem negativo é o fato de que até agora nós jogamos 7 partidas contra times que estão na zona de rebaixamento atualmente e o Cruzeiro não ganhou nenhum dos jogos, tá? Em 21 pontos possíveis, a gente obteve apenas 5, sendo que todos eles foram com empates. Isso deixa explícito também como que o Cruzeiro tem uma grande dificuldade para abrir defesas, criar oportunidades e finalizar em gol, né? O Cruzeiro, até eu vi um número no SofaScore, que o Cruzeiro é o time que mais perdeu chances claras de gol no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foram 42 chances de gol desperdiçadas. Isso mostra que, em determinado momento, a gente até criou, mas aproveitava mal. Isso poderia significar que se a gente tem uma dificuldade em abrir defesas e criar chances, jogar contra adversários mais fortes pode ser mais interessante. No caso, a gente tem 3 jogos muito complicados nessa reta final. Na verdade, todos vão ser complicados, né? Mas a gente tem Grêmio, Vasco e Santos fora de casa, que são 3 confrontos em que o adversário deve se lançar para cima do Cruzeiro. Em tese, a gente não vai ter que abrir a defesa do adversário, a gente vai ter a opção do contra-ataque. Isso significa, então, que o Cruzeiro tem mais chance de ganhar esses jogos? Infelizmente não, porque quando a gente olha o desempenho do Cruzeiro como mandante e visitante, a gente fez apenas 13 pontos jogando fora de casa até aqui. A situação é realmente muito complicada e a última chance que o Cruzeiro terá de vencer um adversário que está no Z4 vai ser na próxima rodada, né? Sem ser esse jogo contra o Santos, o jogo seguinte, que é contra o CSA no Mineirão. Se o Cruzeiro vencer o CSA, a gente terá ganhado aí de pelo menos um time, né, que está nessa zona de rebaixamento, sendo que existe o risco do Cruzeiro logo, né, substituir aí o Fluminense como esse time no Z4. Se a gente não ganhar do Santos no fim de semana, existe um risco muito grande disso acontecer. Mas para falar de coisa boa, o Cruzeiro tem a melhor defesa do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nos 14 jogos disputados até aqui, a gente sofreu apenas 8 gols. Nenhum outro time do Campeonato Brasileiro sofreu menos de 10 gols no segundo turno. O Cruzeiro está liderando até com certa folga esse indicador. O problema é na parte ofensiva, né? Porque a gente só marcou 10 gols em 14 jogos. O nosso aproveitamento, considerando apenas o segundo turno do Brasileirão, ele é superior a 42%. Com esse aproveitamento, se a gente conseguisse espelhar também a mesma coisa no primeiro turno, o Cruzeiro hoje estaria em 12º lugar na tabela. E eu acho importante a gente entender isso, porque realmente o Cruzeiro recentemente tem matado a gente de raiva com esse monte de empate, esse time mal treinado pelo Abel que não tem ideia do que fazer com a bola no pé, mas a gente não pode focar tanto assim só no trabalho do Abel e lembrar que lá no início do ano o Cruzeiro viveu o seu pior momento no Campeonato Brasileiro com o senhor Mano Menezes, que agora finge que não tem nada a ver com a história, até porque filho feio não tem pai, né? Esse time do Cruzeiro aí, ninguém vai querer se associar a ele. Mas é bom que a gente não se esqueça, né, que além da óbvia culpa da diretoria e de vários jogadores do elenco, o treinador Mano Menezes tem imensa culpa nessa situação que o Cruzeiro vive hoje. Quando ele saiu daqui, o Cruzeiro tinha, se eu não me engano, uma vitória em 20 partidas com ele, né? Ele deixou a gente praticamente fora da Copa do Brasil, já eliminado da Libertadores, em uma situação horrorosa no Campeonato Brasileiro. Se porventura o Cruzeiro for rebaixado, Mano Menezes é um dos grandes culpados por isso e eu espero que ninguém se esqueça. Hoje é dia 20 de novembro, né? Dia Mundial da Consciência Negra, e essa data nos obriga a fazer algumas reflexões. O Cruzeiro lançou uma campanha, né? Cartão Vermelho contra o Racismo, é uma campanha que está sendo endossada por outras instituições, inclusive a OAB, e usa em algumas peças publicitárias atletas do clube, né? O Kaká do time masculino e a Jajá do time feminino, trazendo alguns dados alarmantes, né? Especialmente da violência contra a população negra. Considero uma bola dentro e acho que todos os clubes brasileiros têm obrigação de se posicionar em uma causa de tamanha importância.
mas isso não pode se resumir a uma mera postagem em rede social. Eu acho que vale a pena a gente abrir esse debate para muitas outras questões. No jogo de ontem, a Holanda ganhou da Estônia por 6-1, um placar que a gente sempre gosta de lembrar, né? E o jogador Wijnaldum, negro, meio-campista do Liverpool, fez 3 gols no jogo. Mas quando ele marca o primeiro gol, ele faz uma comemoração junto com o De Jong, né, que é um jogador branco, que atua no Barcelona atualmente, em que eles fazem ali uns gestos com o braço lado a lado, né, em um simbolismo aí de igualdade racial. Inclusive, eu acho que o próprio termo igualdade racial já é meio bizarro, porque todo mundo é da raça humana, né? O que muda realmente é só a cor da pele. E eu acho que é óbvio que o protagonista nessa luta tem que ser de fato negro, né? Afinal, é ele que sente na pele há dezenas, centenas de anos o preconceito tão enraizado aí nas nossas sociedades. A questão é que quem tem pele branca não pode ficar alheio a essa discussão. Não pode tratar o racismo como sendo algo apenas para ser falado, debatido pelos negros. A coisa não pode funcionar assim. E como o próprio jogador Tyson, né, brasileiro, que sofreu com um episódio de racismo lá na Ucrânia semana passada, para quem não viu, fizeram um gesto lá alusivo a macaco, ele ficou puto, mandou o dedo do meio pra galera e o juiz expulsou o Tyson no final das contas. E quando o jogador se manifestou em rede social após isso, ele mandou aquela frase já tradicional, não é uma frase nova, não é de autoria dele, mas que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. É uma frase que eu acho que resume muito bem a minha postura, pelo menos com relação ao tema. O racismo nunca esteve distante da sociedade, muito menos do futebol, que faz parte desse meio. Agora, nos últimos anos, parece que tá na moda, né? Lá na Itália a gente tá vendo manifestação racista toda semana, o Lukaku e o Balotelli a cada quarta e domingo tem que conviver com isso, até por parte da própria torcida. Então, a partir desse ponto, eu gostaria que vocês opinassem, acho que a gente pode abrir uma boa discussão, se é obrigação do clube se manifestar ou não em situações anti-preconceito. E não falo apenas pela questão racial, mas também sobre homofobia e sobre violência contra a mulher. Você acha que o clube tem ou não a obrigação de se posicionar de forma intensa nesses casos? E só acho importante deixar bem claro que isso não tem nada a ver com partido político ou com ideologia política. Se você é de direita, de esquerda, PT, Bolsonaro, eu não tô nem aí, isso não tem a menor relevância. A discussão é apenas sobre comportamento humano e como você acha que a instituição tem que agir. Eu acho que nós somos capazes sim de abrir um debate aqui sem demagogias, sem agressividade. A gente pode conversar e expor pontos de vista. Por isso eu peço que vocês falem. Eu já deixei basicamente o que é que eu penso aqui bem explícito, mas reitero se alguém ficou na dúvida. Eu acho que o Cruzeiro se envolveu em tanta coisa errada nos últimos anos que um bom pontapé para essa reconstrução de uma imagem positiva do clube seria abraçar um pouco mais as causas populares, coisa que o Bahia, por exemplo, já vem fazendo muito bem. E uma outra questão que eu gostaria de perguntar é se vocês acham que existe ou não uma menor tolerância das torcidas brasileiras para com jogadores negros. Eu tenho a legítima impressão que eu já propus esse debate em algum momento do canal, eu já devo ter perguntado isso para vocês, mas eu me lembro que muito pouca gente se envolveu. Eu acho que muita gente não tem muita vontade de opinar sobre isso. É uma coisa que martela na minha cabeça há muitos anos. Eu não tenho uma conclusão sobre isso, mas eu tenho uma tendência a achar que sim, existe uma paciência menor das torcidas com relação a jogadores negros. Isso não é exclusividade da torcida do Cruzeiro, eu acho que isso é uma coisa inerente a todas as torcidas brasileiras, mas para focar no nosso clube, no Cruzeiro. 3 episódios em que eu me lembro disso de uma forma bem clara foi com relação ao Alano, que era um jogador extremamente perseguido pela torcida, mesmo quando não fazia jogos ruins. Muito me incomodou aquela situação com o atacante Marcelo também, que foi vaiado em questão de 15, 20 minutos jogando na sua estreia no Mineirão com a camisa do Cruzeiro. E eu sempre me apego também ao caso do Sassá, né, que pra mim é um jogador tecnicamente muito fraco, é um eterno adolescente, como eu até citei no vídeo ontem, mas desde que o Sassá chegou ao Cruzeiro, em inúmeras oportunidades, eu vi muitas críticas que o Sassá é bandido, que o Sassá é isso, é aquilo. Muita gente comparando o Sassá ao Jobson, né, aquele jogador que fez história lá no Botafogo também de certa forma, era um jogador muito bom tecnicamente, mas que tinha problemas com dependência química, né? Foi mais de uma vez flagrado com problemas com cocaína. E por mais que o Sassá tenha um comportamento extravagante, para dizer o mínimo, eu não me lembro do Sassá em nenhum momento ter problemas com antidoping e muito menos ter tido problemas com a justiça, com a polícia. Ele é um jogador meio doido, ele dá umas porradas, ele tira foto com um maço de dinheiro, mas eu não me lembro do Sassá ter sido associado em nenhum momento a uma prática criminosa. E ele já foi tratado assim por muita gente que eu vi no canal, ninguém me contou. Então eu gostaria que vocês se questionassem um pouco, pensassem a respeito se for possível e dessem as suas opiniões. Se acham que tem algo a ver, se eu tô viajando na maionese, se o fato da torcida pegar no pé desses jogadores tem muito mais a ver
com a falta de qualidade técnica deles ou se tem também algum componente racial envolvido, porque me parece óbvio que o craque, a torcida vai tratar como craque independente da cor da pele. O pereba, ela vai tratar como pereba independente da cor da pele. Mas o que mais pega pra mim é a tolerância que se tem, sabe? Tipo assim, às vezes um jogador branco, ele recebe mais votos de confiança e o negro, se ele não entrar e resolver de cara, a torcida já começa a pegar no pé dele. Eu tô viajando na maionese ou vocês acham que isso faz algum sentido? E a propósito, se você acha que eu não deveria estar abordando esse tipo de tema e que eu deveria falar apenas de futebol, campo e bola, você tem todo o direito de fechar o vídeo e assistir outros vídeos do canal, mas sempre que eu achar necessário fazer esse tipo de abordagem sobre questões sociais que estão inerentes ao futebol, eu vou fazer isso no canal sim, porque eu acho importante pra gente enriquecer o debate. E só peço, pelo amor de Deus, que não façam isso aqui virar um Bolsonaro contra Lula, tá? O negócio é falar de causas que envolvem pessoas, humanitárias, não tem nada a ver com política. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa aí os comentários para manifestar as suas opiniões sobre cada um dos variados temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!